Eu gostaria de agradecer o convite especial da Andrea. E é um prazer estar aqui. Eu peço desculpas também como o colega lá estava de gravata, também peço desculpas, mas tem mais um aqui que não vai me deixar sozinho, que chegou há pouco, o Fernando Westphal, que também é engenheiro, então o arquiteto é mais cool, né? O engenheiro é mais almofadinha, ainda mais de Curitiba, pior ainda. A ideia aqui dessa apresentação é falar sobre esse software que nós estamos desenvolvendo já desde a década de 90, e agora está recebendo o nome Domus Procel Edifica por trazer as informações da etiquetagem de eficiência energética em edificações. Ele já teve apoio do CNPq, Fundação Araucária, CAPES através de bolsas, FINEP, mas o apoio fortemente que está sendo dado é desde 2009 com a Eletrobras, né, dentro do Procel Edifica. Então, o software realmente agora voltado para a eficiência energética em edificações. Para passar o slide aqui. Então, essa apresentação está dividida. Será que eu consigo levantar isso aqui? Não? Eu vou ficar com dor nas costas. Por que simular? Um pouco do histórico de desenvolvimento dele, validação, o software em si, a etiquetagem pelos métodos prescritivos e simulação, as vantagens desses métodos e as perspectivas futuras que nós temos. Bom, o software está sendo desenvolvido então dentro de um programa de pós-graduação, dentro de uma linha de pesquisa chamada Análise Higrotérmica e Energética de Ambientes. É uma linha onde se trabalha mais engenheiros mecânicos, mas também estamos tendo engenheiros da computação, engenheiros elétricos, engenheiros civis e arquitetos também. Então, desenvolvimento de modelos e depois como aplicar esses modelos no software. Bom, por que simular, né? Primeira coisa, se vê em simulação, se pensa em computador hoje em dia, mas isso por causa do advento do computador. Antigamente não havia computador e também se fazia simulação. Então a simulação, na verdade, é uma visão sistêmica. Vocês têm como uma caixa preta, no nosso caso a caixa preta é o software, mas você pode pensar também que essa caixa é a edificação, que tem um conjunto de dados de entrada e um conjunto de dados de saída. Você quer saber qual o efeito desses dados de entrada num dado de saída, que pode ser a eficiência energética, pode ser o consumo de energia, o conforto, o custo que você vai ter. Então essa é a importância da simulação, mas ela não precisa de um computador. Você faz porque, às vezes você faz porque é difícil de conhecer essa resposta que você quer, devido ao grande número de variáveis, devido à grande complexidade da teoria, devido ao custo. Às vezes tem alguma coisa que é muito cara. Por exemplo, na indústria de refrigeração. Você vai fazer um refrigerador novo e você quer saber qual que é a mudança que você vai ter se mudar um pouco a espessura da parede ali, ou trocar um elemento, ou trocar até o fluido refrigerante que está dentro da máquina do refrigerador. Qual é o efeito disso? Se você construir uma matriz para construir um refrigerador novamente e ensaiar, o custo é altíssimo. Então, um trabalho experimental, uma análise experimental dessa é muito mais cara que uma análise numérica, uma análise de simulação. E as respostas são boas. Você tem também um problema de risco. Por exemplo, em simulador de voo, você quer fazer uma simulação de uma aterrissagem, ou um acidente, um plano de escape, né? Tudo isso que envolve riscos que você não pode pôr as pessoas para fazer isso, então você tem realmente que fazer uma simulação. Então existe software de simulação para isso, como para terremoto também. Simular o que acontece no terremoto, com a estrutura de um determinado edifício. E se alguns conhecessem, por exemplo, o instrutor de homem-bomba,
né? Eu vi uma charge uma vez que ele fez assim, falou para os alunos, ó, estava com um botão aqui, todo cheio das bombas aqui, prestem bem atenção, porque eu só vou fazer uma vez. Né? Isso com a simulação seria mais fácil. Então, é uma coisa que tem que se levar em conta a importância disso aí. Mas coisas simples também que não precisa do computador. Se vocês estão, por exemplo, pensando em colocar um soprador, tem um soprador, um ventilador que seja, uma determinada tubulação, e querem saber qual a melhor distância que tem esse soprador dessa tubulação, por exemplo. Imagine que então você tem uma tubulação, tem um soprador, que pode ser a boca. E qual que é essa melhor distância? Vocês querem mais vazão aqui, querem um fluxo de ar maior aqui na saída. Vocês acham que é perto, é longe, é distante? Né? Então vocês poderiam saber qual que é a melhor distância, ou se eu colocar a 5, a 10, a 15, 20 centímetros, qual que é a melhor vazão que eu tenho? Ou se você só quer uma resposta, você pode fazer uma simulação você mesma. Você pega o duto, põe o soprador que é a boca e faz a simulação. Vocês acham que é aqui encostando ou é mais distante? Encostando. Todo mundo acha que é encostando, né? Mas não é. Não é não. Não é não. Isso aqui é uma tubulação. Se você fizer a distância, você tem uma indução de fluxo de ar muito maior que vai alimentar aqui. Então a tua vazão aqui vai ser maior. Se você estiver aqui, você não vai ter essa indução desse ar que está em volta. Isso é uma simulação, sem computador. Vocês podem testar depois e verem assim quanto de ar que vocês pegam e assim quanto de ar que vocês pegam quando assopram. Dá bem diferente. Então, com o advento do computador, ficou comum fazer essas simulações. Simulações começaram a ser chamadas daí simulações computacionais, ou simulações numéricas. Né? E no caso de edificações, essa importância se deu muito no início da década de 70, com a grande crise mundial de energia. Então, nos Estados Unidos e na Europa, criaram-se em alguns grupos de pesquisa o desenvolvimento forte de programas de simulação. O Departamento de Energia dos Estados Unidos criou o programa DOE. Na Europa foi criado o programa ESP, e muitos outros, Transes e muitos programas impulsionados pelo problema da crise de energia. E simulação de um edifício desse, então vocês têm um conjunto de dados de entrada, que é o clima, que são vocês aqui dentro produzindo calor, alterando o conforto aqui, alterando o consumo de energia dessa máquina, é a iluminação, é o equipamento, tudo gerando aqui. É um conjunto muito grande de variáveis. Você quer saber o impacto disso em um ano, qual o consumo de energia. Você tem mais de centenas de variáveis envolvidas. Vocês estão trocando calor por convecção, que está alterando diretamente a temperatura do ar, mas vocês também estão trocando com a pele de vocês, as paredes, calor por fenômeno chamado radiação, por ondas eletromagnéticas, que vai aquecer primeiro a parede, depois vai aquecer esse ar. Em si, tem toda uma troca, é um mecanismo complicado de vocês pegarem uma teoria, elaborar à mão e saber uma resposta. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo de um refrigerador, era por uma empresa, um fabricante de refrigeradores, existe aquele espaço que muitos já usaram para secar meia, que é o condensador atrás do refrigerador, certo? Então, o condensador ele é pintado de preto porque ele tem que radiar muito calor. Só que ele irradia também para o gabinete, onde estão os alimentos. Então nós pensamos, vamos colocar uma barreira radiante, pegamos um isopor fininho, com alumínio, e colocamos entre esse condensador e o gabinete. E ver o que acontece. Então todo o nosso sentimento vai melhorar. Vai melhorar porque você vai segurar aquele calor, não vai para o refrigerador, não vai acabar produzindo um ganho que vai ter que ser substituído pelo trabalho do compressor, que é onde vai consumir energia. Engano nosso. Quando nós colocamos aquilo ali, aquele calor refletiu direto de novo no condensador e fez com que a temperatura do condensador, do fluido que está circulando lá dentro, aumentasse
e gastasse mais energia. Então, é um conjunto muito grande de variáveis que às vezes você pensa que vai acontecer um fenômeno, mas pode acontecer um outro. Então, a importância da simulação, mas para isso tem que ter um modelo muito bem feito. Hoje, no nosso programa, no nosso software, as linhas compiladas chegam a quase 1 bilhão já de linhas compiladas. Tem algumas rotinas que têm mais de 10 mil linhas escritas. Então, a complexidade é grande. E outro exemplo, na arquitetura, por exemplo, você vai fazer um estudo de caso para reduzir o consumo de energia de um dado edifício. Então você começa a pensar, vou colocar um isolante para diminuir o fluxo de calor. Na cobertura, faço o caso 1. Vou colocar na parede, faço o caso 2. Depois eu penso, o isolante é melhor do lado de dentro ou do lado de fora? A gente pensa-se que melhor externamente. São respostas diferentes. Tá? Vou trocar o sistema de iluminação, vou trocar o sistema de condicionamento de ar, e vou fazendo vários casos. E depois daqueles casos eu vou ver quanto que o consumo de energia meu é diminuído. Então, esse é um benefício da simulação. É saber depois quantos quilowatt-hora, qual o número de horas de conforto que eu conseguia melhor atender. É importante isso essa simulação como um instrumento já desde a etapa de projeto, onde vocês começam a analisar, puxa, qual que é a orientação, se o meu terreno permite, qual que é a melhor orientação que eu posso dar para esse edifício, que vai me proporcionar um maior número de horas de conforto sem usar uma máquina. Então eu faço uma estratégia, pesquiso como é que eu posso melhorar aquela estratégia, analiso, discuto com a minha equipe, faço os meus testes, as minhas simulações, volto meu resultado, de novo penso em outras estratégias, e sim, eu vou melhorando todo o meu projeto, desde os primeiros rabiscos. E considerando, então, dos primeiros rabiscos, já posso fazer um protótipo eu posso simular e começar a brincar com os parâmetros mais relevantes. Então, o software ele começou na década de 90. Na verdade, ele teve um software chamado Úmidos, que era um software de transferência de calor e umidade em elemento de construção, por exemplo, um telhado. O telhado, vocês pensam, se eu molhar a superfície desse telhado, é bom ou ruim? Se esse telhado, por exemplo, for poroso, ele pode absorver toda a umidade da noite, e a hora que o sol chega ali, aquela umidade vai evaporar. E quando ela evapora durante o dia, ela retira calor e faz com que eu tenha mais conforto dentro da edificação. Então, tem técnicas assim que a gente usa, que é a importância da umidade. Então, um conjunto de softwares que, hoje em dia, está tudo concentrado nesse aqui, que a gente chama Domus Processual Edifica, que é de 2009 para cá. Então, com o apoio da Eletrobras. Em 98 começamos a fazer os desenhos, em 99 saiu a primeira versão, em 2001 foi publicado a primeira versão do software. E agora tem a tela de abertura do software, a própria inspirada na etiqueta de eficiência energética. Quando você faz um software, você fica pensando, você tem um conjunto de dados de entrada, um conjunto de dados de saída, quão bem eu trato tudo aquilo ali dentro. Então eu preciso fazer uma verificação, uma validação, preciso confrontar com um experimento, com outros softwares, e isso é uma preocupação nossa e já foi feito com validações com testes internacionais e até com validações experimentais, em casas mesmo, e medida temperatura, por exemplo. Vantagens. Então, a vantagem de usar, por exemplo, um software desse é você pode incorporar o processo de etiquetagem. Observar, por exemplo, o que as proteções solares podem acarretar em benefícios para vocês. Se vocês aumentarem a espessura de um determinado isolante que vocês forem colocar na cobertura, o que vai acarretar isso? E fazer todo então, esse desenvolvimento todo que nós fazemos é orientado diretamente ao processo de etiquetagem. E pensando sempre nas nossas necessidades nacionais. Então, uma coisa que nós estamos muito preocupados, pensando em Brasil, não em Curitiba, mas o sol é importante. Né? Então,
que a gente considere bem os algoritmos que calculam os ângulos solares, as projeções solares, o sombreamento, assim como a ventilação, que tem algoritmos importantes para considerar a ventilação, que é um parâmetro importante em climas em grandes cidades nacionais. E vamos fazer, então, a interface do software toda desenhada para estimular a prática do método de simulação. Então, há uma tendência à resistência em usar um software, porque é difícil, é caro em termos de tempo, né, de dedicação. Então, nós nos preocupamos muito com isso, que seja um instrumento de fácil uso. A preocupação, então, é com o que está dentro, que vai produzir o resultado. Então, tem que ter trabalho de pesquisa para melhorar os modelos matemáticos que estão lá dentro, produzindo os resultados que nós queremos. Como eu falei, de novo, voltado para ser uma referência: sombreamento, ventilação, trocas de calor, transferência de umidade. A nossa saída de dados, além de saídas tradicionais, então, saídas voltadas à etiqueta. Tem o RTQC, Requisitos Técnicos de Qualidade para Edificações Comerciais, Públicas e de Serviço, que são baseados naqueles critérios já comentados pelo Rogério. E o RAC, que são os requisitos já de avaliação de conformidade que são observados por um organismo de inspeção para a conferência que você elaborou. Então, é um conjunto muito grande de informações e o software pode auxiliar bastante na obtenção desses dados. E aí o suporte aos próprios organismos de inspeção, aos projetistas, aos consultores, para auxiliar o processo de alavancar essa etiquetagem no Brasil todo. Então, o DOMS primeiro foi feito com engenheiros mecânicos. Nós temos engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro da computação, da ciência da computação, na equipe. E, às vezes, não sai a coisa muito bonita, né? Então, agora colocamos arquitetos, como o pessoal da educação. O próprio pessoal da educação conseguiu melhorar a interface, colocando assim, de uma forma mais lógica, em objetos de aprendizagem, de uma forma que nós não trabalhamos, né? E o software ficou dividido em 3 eixos. Então, é um software de simulação termofísica das construções, para avaliar o desempenho higrotérmico e energético, dividido num eixo dados de entrada, os parâmetros, que são como simular, os dados de entrada, o que você vai simular, desde o teu prédio, como é que é o prédio, como é que é a geometria, como é que está o clima dele, como é que está o sistema de climatização, que tipo de sistema de climatização, como é que essa edificação é utilizada, quantas pessoas estão dentro dela, como é que é o sistema de iluminação, aproveita a iluminação natural, não aproveita. Enfim, tudo isso aí é um conjunto de dados de entrada que tem que ser especificados nesse primeiro eixo. No segundo eixo, você vai especificar onde está essa edificação, mas como é que você vai simular essa edificação? De que período a que período? Vai considerar um período de férias? Não vai? Alguns modelos você quer considerar de outro tipo. Então, estão ali nos parâmetros de simulação. E os relatórios de saída. Dados de conforto, dados de consumo de energia. Mas o maior foco agora, então, é na eficiência energética. Tá? Então, seriam os dados já a própria etiqueta. Ou o relatório para os requisitos de avaliação de conformidade. Que é a interface. Nós mudamos a interface agora dele, é uma interface um pouco mais amigável, ela é inspirada muito no Google SketchUp. E ali vocês têm, então, edificação e dados de entrada, que são 2 dados de entrada, os parâmetros e os dados de saída, como aquele organizador gráfico desenhado pelo pessoal da educação. E no final a simulação. Então é fácil de fácil navegação. Então, vocês podem utilizar alguns ícones para construção. Existe uma ferramenta lápis, existe a inserção de blocos, padrões, de fazer um sólido com apenas 3 cliques, de desenhar um telhado, enfim. E aí se constrói edificações com os detalhes. Só não faz a limitação, superfícies curvas. Então, uma superfície curva vocês têm que abstrair. Simular é uma arte, e uma arte um pouco abstrata. Você tem que dar uma abstraída, quer dizer, o prédio é cilíndrico,
você não vai simular ele de forma cilíndrica, não tem um software que resolva isso. Você tem que, na verdade, fazer um poliedro, né? Dividir em várias seções planas. Então, aberturas, sombreamentos, um item que preocupa, né? Que pode ser levado em conta e levar o efeito disso. Os parâmetros de configuração da envoltória. Então, faz-se uma camada. Aqui no software a gente utiliza até 8 camadas como padrão. Tem alguns modelos de padrões brasileiros nele. Preocupação é com esses ganhos internos, como é que se considera as pessoas, etc., dentro deles, sistemas de iluminação, geração de vapor, equipamentos, o mobiliário. O mobiliário é um ganho interno. Vocês podem pensar, ele não é um ganho, mas ele é um ganho, ele aumenta a inércia térmica, a facilidade com que a temperatura, por exemplo, varia aqui dentro. Se você encher de móveis, a temperatura vai variar com mais dificuldade aqui dentro. Climatização, então condicionamento de ar, os tipos de condicionamento de ar que vocês têm, resfriamento evaporativo, sistemas de ventilação, aquecimento, e a própria energia renovável, né? Que seja de origem solar ou eólica. Aqui, por exemplo, a configuração de um sistema de climatização, um sistema do tipo central, que é o resfriador de líquido, chamado chiller, e o fan coil, que está dentro do ambiente. Também é um sistema que não é de difícil configuração, mas de um conjunto de dados muito grande. E é um cuidado que deve se ter, porque você pode estar simulando uma máquina que às vezes não corresponde à máquina que você tem ali presente no seu prédio. Os dados de clima, então, ler arquivos climáticos com 8.760 horas, são todas as horas do ano, né, e simula para todas essas horas do ano, dando o resultado, então, da eficiência energética para tudo isso. Aqui é um exemplo de uma edificação desenhada nele. Para cada zona a gente pode, então, considerar as condições dela, o que cada zona vai ter em termos de conforto e eficiência. Nós temos que levar em conta as bonificações. Então, bonificações aqui, você pode elevar um ponto no resultado da tua eficiência energética, você pode transformar de B para A. Tá? E, por exemplo, com o uso racional de água, 40%, você tem que atender fração solar, a própria economia de energia com energia renovável e sistemas de cogeração. Então, aqui está o exemplo da etiqueta que a gente obtém. Envoltória, iluminação e condicionamento de ar são os 3 sistemas principais. A envoltória conta para 30%, a iluminação 30%, o condicionamento de ar 40% dessa etiqueta. Tem o método prescritivo e o método de simulação, dentro do próprio software. Então, pelo método de simulação também, a gente faz uma simulação para edificações que são referências A, B, C e D, e compara o teu modelo da edificação que você entrou com essas referências e situa se ela vai consumir menos que a A, ela vai ser uma edificação considerada A. Então, alguns parâmetros para análise de conforto térmico, a temperatura, a umidade, os índices de conforto de Fanger, o voto médio estimado, a porcentagem de pessoas insatisfeitas, a percepção da qualidade de ar, sensação térmica, que é o índice da Associação Americana de Climatização. Os ganhos térmicos, você pode olhar para cada ambiente, quanto de calor que está sendo gerado, por onde, e tentar ter uma estratégia para reduzir essa grande fonte, e ali você consegue um maior resultado estratégico. Tá? E permite também para cada parede você saber o que está acontecendo dentro dela. Por exemplo, você quer colocar um isolante dentro da parede, e o isolante você tem receio que haja condensação de vapor d'água. Porque se condensar, você deteriora teu isolante. Então você tem como prever e analisar esse risco. Olhar a edificação do ponto de vista também de dentro, ele permite isso. E aqui está uma tela, por exemplo, onde você configura, você pede os métodos prescritivos, método de simulação, o relatório RAC, que deve ser gerado.
Perspectivas futuras nossas é aperfeiçoamento de rotinas e interface, comunicação com outros softwares como AutoCAD, Revit, né? Queremos aproximar sempre do BIM. Num novo convênio com a Eletrobras, esperamos aí colocar toda a etiquetagem para o setor residencial também, fazer uma disseminação ampla e completamente gratuita no Brasil do software. Leitura de arquivos DXF, então, está esperado para fevereiro de 2013, será testado por laboratórios da rede de eficiência de energia no Brasil todo, cerca de uns 15 laboratórios, e o lançamento nacional, que deve ocorrer no Rio de Janeiro, em abril de 2013. Aqui está a plataforma de disseminação do software, www.domus.pucpr.br. A versão para baixar ali tem a beta, que é a versão mais atual, a versão que está possível para baixar hoje, antes do lançamento, é a Domus Procel Edifica, que é a versão de 4 de janeiro de 2012. Tá? A senha, se eu não me engano, é Domus Procel, tudo junto. E eu gostaria de passar um filme, enquanto daí estamos abertos para apresentação, só dando uma mostrada no software. Tá? Perguntas? Fluxo na VR? É uma interface amigável, mas sempre tem que ter muito cuidado com o que vocês vão colocar. Então, eu sempre aconselho vocês colocarem primeiro no papel, pensarem bem o que vocês colocarem, que aí vocês diminuem o tempo de montagem de todo esse experimento numérico, né? Um experimento de simulação de vocês. Então, aqui está colocando janelas. Vocês têm como desenhar as janelas ou colocar um lote de janelas, que facilita bastante. Inserir as proteções solares. Aí a inserção de uma porta. O bom de mostrar o filme é que daí não trava. E como tem a etiqueta, então, ele fez a etiqueta por método de simulação, simulou todos os modelos de referência e depois apresentou a comparação. E agora pelo método prescritivo. Então ele faz por envoltória, por sistema de iluminação, por sistema de condicionamento de ar. Pode acrescentar itens de bonificação, se houver. E aí pedir a classificação geral com base na envoltória, iluminação, condicionamento de ar e bonificações. É isso aí. Eu agradeço a atenção.